Hoje o nosso bate-papo é com a Camila Mota, ela que é atriz do Teatro Oficina há mais de 22 anos. E o Teatro Oficina está com uma remontagem de Roda Viva, uma peça histórica da história das artes cênicas brasileiras. Camila, qual que é a ligação de Roda Viva, a ligação histórica de Roda Viva com o Teatro Oficina? Roda Viva, ela foi fundamental no Teatro Oficina porque foi quando passou a ter coro no Teatro Oficina. Né? Estreou em que ano? 68. O Teatro Oficina começou em 58, trabalhar como companhia amadora da Faculdade de Direito de São Francisco. Em 61 se profissionalizou e eles tiveram uma fase stanislavskiana maravilhosa, que tinha tipo, o Eugênio Kuznet aqui trabalhando diretamente, dando aula e atuando, mas ele dizia que era dar aula para os atores, então fazia laboratórios, muitos laboratórios. Então foi uma época assim de montagens, uma companhia muito ligada a personagens. Aí o Rei da Vela, já em 67, já começou a caminhar para uma virada de linguagem, uma virada estética, assim, né? Quando eles incorporaram a antropofagia mesmo no trabalho. A antropofagia no sentido devoração de culturas diferentes, assim. Então passou a ser eles começaram a devorar não só o que vinha de fora, como eles fizeram isso na linha stanislavskiana, mas começou a entrar a coisa brasileira, a tropicália. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Mas tempo que a gente cultiva, mais linda roseira que há. Vai esse chega a roda viva e carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda avião. O tempo rodou num instante nas rodas do meu coração. E Roda Viva foi uma peça que o Chico pediu para o Zé dirigir, depois de assistir o Rei da Vela. E ele tinha feito uma peça que era para um coro pequeno, um coro de 5 atores ou 4 atores, eu acho, originalmente. E uma multidão de 13 pessoas lotou os testes no Teatro Princesa Isabel, no Rio, e eles ficaram com todos, assim. E o coro, ele ganhou um protagonismo imenso na peça. Assim, foi além do que todo mundo esperava. E essa é a grande importância do Roda Viva para o Teatro Oficina, porque a partir daí o Teatro Oficina depois radicalizou, eu acho, nos anos 90, nos anos 2000, com sertões, assim, principalmente com bacantes, aí essa linha assim, musical e de coro e de uma multidão em cena, mas tudo nasceu no Roda Viva. Então é uma peça assim, muito seminal para o que é o Teatro Oficina hoje. E de que maneira esse espetáculo, esse texto e também essa montagem atualiza as questões presentes em Roda Viva? Acho que assim, Roda Viva é a história da criação de um ídolo, né? Então, foi escrito pelo Chico, jovem Chico, de 24 anos de idade, muito autobiograficamente, de um jovem que começou a fazer sucesso e ele se vê naquela situação. E 50 anos depois, e tem muito papel assim, da televisão, da importância da televisão para isso, a televisão que vai dizer se você está em alta, se você está em baixo, se você deve estar... Aí 50 anos depois, a gente tem uma situação diferente na relação com mídias, é óbvio, assim, né? A televisão não tem mais aquela... Não é a televisão que dita coisas, eu acho que hoje em dia a televisão ela absorve muito mais, por exemplo, a internet. Então você vê criação de ídolos e mitos, você também é muito... Hoje em dia você tem mais possibilidade para você ser responsável por isso, você começa a lacrar, você começa a ter milhões de curtidas, a televisão vai lá, ela faz um movimento contrário, ela pega mais coisas que já caíram na rede, né? A luzinha acende pra avisar que a câmera está de olho em você. E a gente começou a ensaiar e de repente a gente viu que estava tendo uma similaridade muito grande na criação de um mito, no caso do Bolsonaro, né? A construção era muito parecida, a relação com mídia, assim. Então
Isso ficou muito forte nessa montagem de agora. O ídolo de agora não é o Bolsonaro, de jeito nenhum. Mas eu acho a estrutura messiânica que já tinha em 68, porque você tem aquele coro que diz assim, falta feijão na nossa cuia, preciso de alguém. Depois esse coro no meio diz, já tem feijão na nossa cuia, nosso Salvador. Aí no final, quando eles jogam o ídolo fora, comem o fígado, diz assim, foi-se o feijão na nossa cuia. Então, essa relação messiânica de que você precisa adorar uma coisa, que você joga para o outro, você delega o outro, assim, é mais sobre isso do que sobre a persona Jair Bolsonaro, porque acho que tem saído muitas críticas, assim, sobre a peça, que fala muito disso, o Bolsonaro está em cena, o Bolsonaro está em cena. Quando eu acho que o que tá, mais do que o Bolsonaro em cena é essa relação messiânica, do que se espera. Porque eu acho que o fenômeno Bolsonaro, ele é muito mais interessante se ele for analisado do ponto de vista do fenômeno quem elegeu o Bolsonaro, o que você quer de um Messias. Que eu acho que é isso, que eu acho que desde a antropofagia, o Jorge Andrade é o cara que escreveu A Crise da Filosofia Messiânica, por exemplo, né? A antropofagia é uma linha filosófica nada messiânica. Então, eu acho que mais do que falar, assim, não é sobre o Jair, é mais sobre essa estrutura que exige a vinda de um Messias, que vai resolver as coisas, ele sozinho, e não vai. Por todos os santos, ambos e lado, e as trevas condenando, se cometer esse pecado. Pensa um pouco sobre isso, entendeu? Você colocar alguém num lugar, você bota no altar, você põe essa pessoa, você chama ela, coloca ela no lugar e, na verdade, ela não vai resolver as coisas. E a decepção que você tem com isso é muito gigante, até que o couro, depois ele come o fígado. Então, eu acho que a similaridade tem com esse eterno retorno que a gente tem, de vez em quando. A gente tem, né? Na formação brasileira, assim, a gente tem uma relação muito grande com o messianismo, infelizmente. Entendeu? A gente não... Para o bem e para o mal, para a linha que você for. Eu acho que mesmo a relação que tem com o Lula é uma relação messiânica também. Então, não é só assim o Bolsonaro. A relação que tinha com Getúlio Vargas, uma relação messiânica também. E aí, cada situação dessa de messianismo vai ser melhor ou pior para a legião de pessoas que esperam o Messias, assim, né? Mas a estrutura, ela é uma estrutura que a gente tem e a peça é muito importante para sacar isso. E eu acho que nem sempre isso está sendo dito em quem assiste, em quem faz a crítica. Fica muito figurado na persona. Talvez seja uma visão messiânica do jornalismo também, de pegar aquela pessoa ao invés de sacar que aquela pessoa não é nada. Ela representa alguma coisa. Ela tá ali porque é um desejo de pessoas que querem alguma coisa daquilo e acham que aquilo vai resolver, né? Legal. Camila, muito obrigado. Nada. Adorei. Então, segue aí. Teatro Oficina, vivo sempre. Maravilha. Valeu. Oh,